Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Dileto ouvinte, hoje, sexta-feira, nosso coração se volta ao mistério da paixão de Cristo. Uma saudação especial ao apostolado da oração, que hoje, na primeira sexta-feira do mês, celebra esta dimensão votiva do Sagrado Coração de Jesus. Que o Sagrado Coração de Jesus, cuja imagem está aqui à minha frente, nos ajude a compreender o que a Igreja quer de nós e o que a Igreja precisa de Deus e o que nós precisamos fazer para o bem da Igreja. Há muita gente dentro da Igreja que já perdeu o sentido da Igreja em suas vidas. E o pior, quer impor essas pretensas mudanças naquilo que é essencial da Igreja para todos nós. Nós não podemos permitir que nos roubem a Igreja de sempre. Sejamos fiéis à Sagrada Escritura, à tradição da Igreja que hoje nós temos resumida no Catecismo e ao magistério autêntico. Os tempos são nebulosos no mundo todo, mas a Igreja de Cristo é esta nau em meio à tempestade. Ela não vai afundar, porque o seu timoneiro é Jesus. Meditemos hoje sobre um tema importante: beber do cálice, da dor e da bênção. Na celebração da Eucaristia, a Santa Missa, o sacerdote, depois de tomar o pão eucarístico, bebe do cálice o vinho consagrado. Qual sentido tem esse gesto? Desde a antiguidade, beber do cálice, além do sentido concreto, tem um valor simbólico de dor e amargura. Por isso, fala-se do cálice da ira, em Jeremias 25, Isaías 51, Apocalipse 16. Mas encontra-se também o cálice da bênção, no Salmo 16, e cálice que transborda de felicidade, Salmo 23. Durante a última ceia, Jesus pegou o cálice, deu graças, passou aos seus discípulos, todos beberam, e disse-lhes: este é o meu sangue, da nova aliança, que é derramado por muitos. Em verdade, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Mateus 14. Analisemos o gesto de beber do cálice. Na ceia da Páscoa, os hebreus costumam beber 3 cálices de vinho. O terceiro é o cálice da bênção, que recebe esse nome porque é acompanhado por uma ação de graças. Jesus, segurando o cálice, pronuncia o sofrimento que vai enfrentar desde a oração do Jardim das Oliveiras, quando suplica: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Desde o início de sua caminhada, a comunidade cristã guardou a memória do que Jesus fez naquela ceia derradeira e compreendeu o sentido e o valor desse gesto. São Paulo, sobretudo, pouco mais de 20 anos depois da morte de Jesus, escreve à comunidade de Corinto: o cálice de bênção que abençoamos não é comunhão com o sangue de Cristo? 1 Coríntios 10. E não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios 10, 20. O apóstolo tem clara consciência de que beber do cálice é gesto de comunhão. Por isso afirma com força
para não participar ao mesmo tempo do sacrifício do Senhor e dos sacrifícios oferecidos aos ídolos. São João Crisóstomo escreve: quando você, receoso, se aproxima do cálice, aproxime-se como se precisasse beber ao lado de Cristo mesmo. Pelo profundo respeito devido ao sangue do Senhor, a Igreja pede que os vasos sagrados sejam feitos de metal nobre, materiais que não se quebrem nem se alterem facilmente, e tenham a copa que não absorva líquidos. Quanto à forma, o artista tem a liberdade de confeccioná-los de acordo com os costumes de cada região, mas que esses vasos se distinguam claramente daqueles destinados ao uso cotidiano. O cálice, pela nobreza de seu uso, deve ser abençoado seguindo os textos próprios do pontifical romano. Na Santa Missa, o sacerdote, depois de comungar com o pão, corpo de Cristo, bebe o cálice, o sangue do Senhor. Esse gesto é o mais próprio para comungar. Para facilitar, os sacerdotes concelebrantes comungam molhando a partícula, a hóstia consagrada, no vinho consagrado. A reforma conciliar previu para que em várias ocasiões os leigos recebam a comunhão também com o sangue do Senhor, para melhor expressar no sinal a participação da plenitude da vida de Cristo, doada pela comunhão eucarística. Mas o que mais se deve procurar é que toda comunhão nos incentive a sermos construtores de comunhão. Quem participa da comunhão na Eucaristia recebe a força do alto e o incentivo a ser homem e mulher de comunhão, dentro da igreja e também na vida cotidiana, em família, no trabalho, na política, na cultura e etc. Portanto, esse gesto, ele é interessante, mas é bom que nós tenhamos presente o seguinte: quando eu comungo a hóstia, ali está Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Portanto, comungar só a hóstia não significa que você não tem uma comunhão completa, pois na hóstia consagrada está todo o mistério do corpo e do sangue de Cristo. Em algumas situações, às vezes se faz a comunhão sobre as duas espécies para o povo, mas a grande preocupação que nós temos é com a profanação da Eucaristia. Hoje em dia, quem está no relativismo, as pessoas que vai desacralizando a igreja, elas não preocupam mais com isso. Mas quem tem fé, quem sabe que realmente Jesus está presente no pão e no vinho consagrados, no seu corpo e no seu sangue, nós temos que ter o cuidado. Outro dia alguém me perguntou se eu acredito, até foi um sacerdote desses que faz parte desses grupos bem perdidos, se eu acredito que realmente no pão e no vinho está presente o Cristo. Mas é claro, quando o sacerdote invoca o Espírito Santo sobre as oblatas, sobre as oferendas, profere a oração de consagração, ali há uma presença de Cristo na vida do sacerdote, alter Christus, e ocorre o mistério da transubstanciação. Isso não se averigua em laboratório. Isso é questão de fé. E nós cremos, eu creio na presença real de Jesus na Eucaristia. E, portanto, o nosso respeito que a gente deve ter à Eucaristia e o perigo que nós devemos evitar de profanação, de gente que rouba a hóstia, leva para lugares de macumbaria, para escárnios e tudo mais. Então, todo cuidado é pouco. Nós precisamos ter este carinho com a Eucaristia e acompanhar esses gestos que ocorrem no altar. Eu espero que estas nossas meditações, propostas aqui por Dom Armando Butiol, desse livrinho, Sinais e Símbolos de Gestos e Palavras na Liturgia,
nos ajude a participar melhor da Eucaristia, a compreender melhor esses gestos. Nós vamos falar de muitos gestos bonitos. Por exemplo, amanhã nós vamos falar sobre o beijo e o beijar dentro da celebração da liturgia, que é importante a gente meditar sobre estas realidades. Que Deus nos ajude a compreender bem a nossa liturgia para melhor celebrar. Que a gente tenha aquela humildade de fé, de crer que na mediação dos gestos, dos símbolos e das palavras, Deus vai tocando o nosso coração e nos fazendo cada vez mais configurados aos seus filhos e a cada dia melhores do que no dia anterior. A aclamação ao Santo Evangelho de hoje é uma citação da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 25. A palavra do Senhor permanece eternamente, e esta é a palavra que vos foi anunciada. É a palavra de Cristo, a palavra do Senhor, também no Antigo Testamento, que vai permeando de sentido tudo aquilo que nós vivemos na celebração eucarística. As riquezas da igreja são as riquezas do nosso cotidiano. Nós, como católicos, precisamos ter um coração sempre unido, manietado pela graça divina ali no altar de Deus, no ambão da palavra, na pia batismal e no contexto geral da liturgia, que sempre é uma voz de Cristo, é um sinal de Cristo, é uma ação de Cristo na nossa vida. A liturgia favorece o nosso crescimento cotidiano. Nós precisamos crescer na liturgia, na compreensão. E a liturgia, à medida do possível, nós vamos conhecendo e aprofundando nos gestos, nas palavras, nos sinais. Ela não precisa de comentários. Em muitos lugares, aqui em algumas paróquias da Diocese de Formosa, não tem mais o comentário da missa. Você bate o sinozinho da porta da sacristia e a Assembleia já levanta e começa-se o canto que vai introduzir todos nós no mistério. A gente não precisa de muitos comentários na missa. Uma ordenação, por exemplo, ela fica pobre quando a gente fica comentando todos os gestos que acontecem na ordenação. Mas tem gente que não sabe. O gesto fala por si mesmo. Quando o bispo unge as mãos do neo-sacerdote, ou quando o bispo que está presidindo uma sagração episcopal unge a cabeça do novo bispo, são sinais que já falam por si mesmo. Vamos aprender isso. Que Deus nos ajude a viver esta simplicidade na nossa igreja. Pai, dai-nos a compreensão do mistério. Abençoa o ouvinte que agora reza conosco, para que tenha vida e paz, cura e restauração de todas as angústias e preocupações. Que a força do alto revista, prezado ouvinte, o seu coração com a veste batismal, com a veste da bênção, com a veste da paz. Amém. O bom Deus abençoe sua vida hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, operários para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Amém.